nessa noite, nesse dia abençoado, para que possamos todos juntos levarmos nosso pensamento em agradecimento ao nosso Pai Celestial por nos oportunizar mais uma vez, estarmos aqui reunidos para alimentar nossa alma de conhecimentos, de aprendizados, de troca de experiências. Vamos pedir que Ele ore por todos nós, que a espiritualidade amiga da nossa casa possa visitar cada um dos que assistem essa palestra nesse momento, levando as bênçãos do nosso Pai Celestial, de nossa Mãe Maria, do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes. Pedimos que visitem aqueles que estão inafortunados, aqueles que sofrem, estão à margem da misericórdia divina, que se encontram hospitalizados, que se encontram encarcerados. Que o Senhor possa aliviar suas dores físicas, suas dores morais, suas dores espirituais, emocionais, levando a todos o bálsamo que Jesus nos trouxe quando aqui esteve. Ele enche nossos corações de alegria para que possamos ser instrumentos da caridade, do amor, da misericórdia aos nossos irmãos que tanto nos acompanham. Pedimos que nos abençoe nessa noite, que expanda o nosso saber, para que além de saber, tenhamos coragem para colocar em prática aquilo que a cada dia o Senhor nos ensina. Fique conosco hoje e sempre que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos, estamos aqui reunidos, né? Sextou, estamos aqui aprendendo, né? Mais um dia sobre essa obra maravilhosa, né? Que é a Metamorfose do nosso irmão Agnel, trazido pelas mãos de Jeane, e que ao longo desse estudo vem trazendo muitos ensinamentos, apesar de quando nós olhamos uma história, né, que se entrelaçam nessa grande tapeçaria da vida, né, de pessoas que entram e saem, se relacionam. E hoje nós vamos falar de um tema que se passa numa história da Vitória, que é a filha de Jorge e Amélia, né, já depois de grande, e ela tem um propósito, que é o propósito de ensinar. E como nós vamos entender nessa história o poder de uma palavra, que é o tema do nosso estudo hoje, que é resiliência, como nós vamos aprender com a história dela e como a gente pode trazer à luz, né, do que a gente entende, compreende de que é essa palavra, que é simples, mas de um profundo valor muito grande para nós, se aprendermos realmente qual é o significado dela e como nós podemos alcançar ela no nosso dia a dia. Bem, então, para dar contexto, né, a, ao estudo e trazer para aqueles que não leram o capítulo, né, vou contar mais ou menos o que se passa nessa história. Então, nós temos aí, nesse capítulo, né, acho que é 18, 19, depois, Breno, não me lembro certo se é isso. Mas o que acontece? A Vitória, como eu disse, é a filha de Jorge e Amélia. Então, depois que ela concluiu seus estudos, né, ela procura para poder ser professora lá na escola da cidade. E as escolas antigamente, no caso desse livro, ela é conjugada com a igreja, né? Então você tem ali a irmã, né, a figura de a irmã Judite e o padre Juscelino, né? O livro descreve que o padre Juscelino era um cara muito, muito rígido, aquele padre ali da época lá da Inquisição, quase, né? Muito duro doutrinariamente falando. E durante a entrevista que Vitória vai fazer para ver se ela seria merecedora, né, da vaga de professora, ela começa né, ela começa a sofrer alguns questionamentos, como da própria irmã Judite, dizendo que ela não estava muito velha para ainda estar sozinha, é, em função do que a gente já aprendeu, né? O avô dela já não tinha uma fama muito boa, o pai também não teve, então, ou seja, ela vem carregando em si, né, é, as, como que eu poderia dizer assim, as marcas, né, do pai e do avô, né? Era uma herança aí que ela não viveu, mas as pessoas comparavam. Muitas vezes naquela época falavam, fulana de qual família? Aí se a família é boa, fala, não, pode casar, aquela família é boa. Se a família era desvirtuada, não, fica longe daquele povo, que aquele povo não presta. Então a gente vê nessa história e vê como que ela realmente é autêntica aos costumes da época. Então, ou seja, ela já carregava o estigma, essa palavra que eu queria trazer, né? Da sua família, do seu pai, do seu avô. E olha que ela não tinha nenhuma correlação.
mas ninguém trazia, não lembrava ali, né, da mãe dela, que era uma pessoa extraordinária. Bem, e ela também, né, desde pequena, ela tinha sua mediunidade muito ostensiva. Então, ela conversava ali com todo mundo. E isso também foi trago, né, foi trazido na questão da história ali, da entrevista dela, né, sobre essa questão da mediunidade. E aí, apesar que no texto, né, do livro ela fala, né, que ela vê o mentor dela, vê sua mãe, vê até o mentor da irmã, que é o Jobson, né, mas mesmo se ela não fosse vidente, né, ou mediunicamente tão ostensiva, e aí eu quero abrir um parênteses no nosso cotidiano, né, naquele momento ela consegue ver e eles acalmam, mas a gente, quando está em situações como ela estava, de confronto ou desconforto, se a gente se manter sereno e levar o nosso pensamento, mesmo que a gente não consiga ver, nós estaremos recebendo as bênçãos e orientações da espiritualidade maior. Então, continuando a história, o padre Juscelino, né, se levanta totalmente impaciente e se recusa, né, dar a vaga para a Vitória. Aí, mais uma vez, ele traz a história da família dela, da luxúria, da violência, daí, enfim, de tudo aquilo que ele falou assim, não, você não pode ser exemplo para as nossas crianças como professora. Vejam bem, né? Então, o que que acontece? Aí começa a entrar. Então, se a gente, né, Vitória está lá para ser, né, com a boa intenção de se tornar professora e auxiliar aquela comunidade de crianças, ela vem, começa a sofrer ataques diretos, né, da igreja, da onde que ela menos esperava, né? Porque vamos imaginar, da onde que você vai imaginar que a igreja, na figura de um padre, de uma irmã, que estudam, que pregam a palavra de Jesus, que Jesus fala sobre o perdão, fala sobre o julgamento, ela terá todos aqueles julgamentos e pressões sobre ela. Então ela teria dois caminhos, todos nós temos dois caminhos: baixar a cabeça ou se acalmar e tentar argumentar. E assim foi que ela mostrou, e aí, como o próprio texto diz, né, em resposta a esse julgamento, ela demonstra grande resiliência e clareza. Por quê? Ela vai lá e fala ela fala direto. Ela afirma que os boatos não eram falsos, que ela realmente tem a capacidade de ver a família, de ver os irmãos e que ela não tem vergonha disso. Que, embora ela respeitasse a opinião do padre e da irmã, ela consideraria que seria injusto eles cobrarem entendimento daquele que não tem, ou seja, quando nós olhamos em nossa volta, na sociedade que nós estamos vivendo, a gente vai ver pessoas que vão criticar. A gente recebe muitas críticas. Vamos pegar as pessoas que olham para a doutrina espírita, como o padre fez. Ah, esse negócio de mediunidade, né? Ele fala que isso é coisa do demônio. Nós espíritas, aí eu estou falando de conforme espírito determinado com Kardec, que é as pessoas que acreditam em espíritos, então, seja kardecista, seja umbandista, seja candomblessista, enfim, não importa. Nós recebemos ataque direto, falando que isso é realmente a coisa do demônio. E o que que acontece? Só que nós que estamos estudando sobre a doutrina espírita, nós entendemos que cada um está num estágio, não dá para cobrar consciência de aquele que ainda não tem. Como ela diz, não dá para cobrar entendimento daqueles que não os têm. E Jesus mesmo, lá na cruz, fala exatamente para isso, com todos nós, que ele fala assim, Pai, perdoa-os, que eles ainda não sabem o que estão fazendo. Então ela teve essa mentalidade também. E aí o que que acontece? Ela, né, durante essa conversa, e aí ela teve a inspiração do mentor da irmã Judite, que era o Jobson, ela fala o seguinte, né, que a capacidade de comunicação com aqueles que partiram não é exclusiva dela, e que muitos que a julgavam também possuíam. A diferença, segundo a Vitória, era que a maioria se escondia por medo e por preconceito, perdendo então uma oportunidade maravilhosa de esclarecimento pessoal e de auxílio aos irmãos necessitados. Esses são trechos do livro. Então aí Vitória vai embora e deixa o padre ainda mais irritado, ainda, né, esbravejando. Esse negócio aí, isso é coisa do capeta, isso é coisa do demônio, né? Tem outros.
adjetivos que a gente, né, coisa do pé preto, né, poderia acrescentar mais algumas, né, por liberdade literária. Mas, enfim, o que que acontece depois dessa história toda, né? Como, como nada é por acaso, quando Vitória fala isso, né? Ah, tem aquela história de que a carapuça cabe direitinho, foi o que aconteceu com a irmã Judite. Aquelas palavras, né, fizeram a carapuça. Por quê? Porque a irmã Judite, quando era jovem, ela passou pelas mesmas coisas. Ela também foi recriminada por ser médium. Vejam só. Só que como ela talvez ainda estava no momento em que todos nós enfrentamos, cada um tem um momento. A gente sempre falou de provas, fala de expiações, essas coisas são provas na vida da gente. A própria mediunidade, muitas vezes, ela é colocada como prova, para ver como que nós vamos reagir àquilo. Então a vitória se tornou normal. A irmã fez o quê? Para fugir disso, se torna freira, mas não deixou de ser médium. Então, quando aquelas palavras ditas, e lógico que foram também ali mexidos os pauzinhos, né, pelo mentor dela, aquilo ela também já estava, e aí voltando até a própria parábola do semeador de Jesus, naquele momento, o terreno no coração da irmã já estava pronto para receber essa palavra, né, de entender o valor da mediunidade, e aquilo mexe com ela. Então você vê que mesmo possivelmente durante toda a trajetória da irmã, ela foi sendo preparada para que aquele momento chegasse. Bem, então o que que acontece? A, a freira vai e tem uma ideia, né, para ajudar e auxiliar a Vitória. E aí acontece um negócio que não é comum no ramo religioso, né? A freira falta à missa e vai ao encontro de Vitória e faz uma proposta para ela, né, de que ela poderia continuar com o propósito dela de ser educadora, mas para onde a história vai? Veja ela dar aula lá na igrejinha da escola, da igreja, ela poderia fundar uma igreja dentro da própria fazenda do pai. E a irmã se compromete a fornecer o material didático para ela. Só que ela, ao invés de educar as crianças, ela vai educar os adultos. Vejam só, as crianças estão mais, até pela fase, né, juvenil, estão mais aptas, aprendem. Agora, é aqueles que já poderiam não ter mais esperança nenhuma de um dia aprender, e aí, com o propósito dela de ensinar, ela receberia, esses irmãos receberiam essa dádiva que é da gente ser alfabetizado, poder ler e adquirir conhecimento por si só. Então, elas fazem ali todo um esquema e montam uma escola, e a partir daí Vitória fica super feliz, porque ela vai poder ela vai poder utilizar o seu propósito para educar as pessoas. Então, ou seja, ela se manteve o tempo todo, apesar das críticas, e aí é onde a palavra resiliência, seja inicialmente nas críticas da própria irmã Judite, do próprio padre, ou seja, da própria igreja, ela não se deixa abater. Ela continua firme no seu propósito. E a partir daí a gente agora pode começar a falar sobre resiliência. Então, quando a gente fala do termo resiliência, né, o que que acontece? A gente já escutou inúmeras vezes, eu acho que, não sei se Jane falou isso na última palestra, ou um tempo dessa atrás ela falou sobre isso, né, mas o termo resiliência, dentro, né, principalmente da jornada psicológica, da jornada, né, que se alia ao que nós estamos falando hoje, ela vem lá da física. E o que que a física falava? Descrevia que a resiliência é a propriedade de um corpo de recuperar sua forma original após sofrer um choque ou uma deformação. Ok? Bem, então é a pessoa resiliente, aquele que toma lá né, acontece um trauma na vida dele, ele é capaz de voltar. Mais ou menos isso era o que se foi colocado quando se trouxe essa ideia para o campo da analogia da humana. Depois, com o avançar, né, da psicologia, eles pegaram esse conceito e trouxeram isso para a nossa alma. E deram mais ou menos o seguinte significado: que para nós seria resiliência seria o quê? A habilidade de um indivíduo de superar e se recuperar dos efeitos danosos
da adversidade. Porém, abre aspas, nós temos uma diferença muito grande entre a resiliência do objeto físico de voltar ao seu estado natural e de nós humanos utilizando esse conceito, né? Por quê? Porque enquanto o metal, né, o objeto onde a física está aplicada, ele volta ao seu estado original, nós, como passamos por essas adversidades, por essas grandes pressões, nós não saímos ileso. Quando a gente volta ao nosso estado normal, e aí eu vou dizer assim, quando é que seria nosso estado normal? Como a gente vai voltar a ter paz? Então entra num momento de estresse, entra num momento de pressão, num momento de adversidade, num momento de dor, consigo passar isso e voltar ao meu, qual que seria o meu estado normal? O meu estado normal seria um estado normal de paz, de serenidade. Mas quando nós retornamos a esse estado de paz, a esse estado de serenidade, nós não voltamos iguais. Por quê? Essas adversidades, essas pressões, é, as dores, as mágoas, as ofensas, ela tem o poder de nos transformar e com isso aumentar, dilatar a nossa compreensão sobre o todo. Sendo que não é esse o nosso objetivo quando nós saímos do plano material e encarnamos, que a gente possa progredir, que a gente possa se mudar, que a gente possa se transformar. Então a resiliência ela vem disso. A gente pode perder momentaneamente a nossa paz, por quê? Porque a gente vai ser assolado naquele momento por uma crítica, por qualquer coisa que vai tirar a gente do estado. Vou usar até o meu próprio exemplo, quando eu estou no trânsito, alguém me fecha, né? Então você sai do seu estado normal. Agora, quando eu volto a me acalmar, eu posso ter tirado uma lição daquilo ali. Saber que mais uma vez eu falhei, que eu deveria ter entendido. Enfim, cada um tira suas próprias lições. Mas o que a resiliência, de uma forma geral, nos traz é isso: a gente conseguir voltar, mas não voltar do mesmo jeito, que a gente possa voltar acrescentado, com mais conteúdo, com mais bagagem para enfrentar a nossa próxima pressão. E aí, quando a gente alia isso ao estudo da doutrina espírita, né, sobre a relação da imortalidade da alma, sobre a relação da lei, principalmente, né, que é a lei do progresso, então a resiliência ela sai de uma esfera psicológica, ou uma habilidade da psicologia, que a gente pode pensar depois como falar como a psicologia tratava isso, e vai se tornar o quê? Uma virtude espiritual. Por quê? Porque ela se alinha à nossa forma de evolução. Então, ou seja, nós não nascemos como nós aprendemos durante toda a nossa jornada que a gente vai ler na doutrina espírita. O que nós vamos aprendendo? Que as nossas virtudes, nós nascemos com ela, como que eu poderia assim? Ela está em estado dormente, mas que são essas pressões que vão despertando as nossas virtudes. Quando a gente olha a codificação e vai lá olhar o que é uma prova, a prova é exatamente o despertar das nossas virtudes. Então, a resiliência, ela não é só o que se aplica, mas para a longevidade, a imortalidade da alma, ela passa a ser uma virtude. E para uma virtude, ela é construída dia após dia. Então, ou seja, a minha capacidade de ir e voltar, de me adaptar, ela vai sendo cada dia, a cada encarnação, ela vai sendo construída, ela vai sendo fortalecida. Ah, e não tem resiliência nenhuma hoje. Olha que bacana. Nós já podemos já entender que daqui para frente eu posso começar a construir minha resiliência. E ela não vai terminar essa obra nesta minha encarnação, mas eu já vou deixar uma semente plantada para o meu próximo eu continuar a cultivar essa árvore. Talvez agora eu plante uma semente sobre resiliência. Na minha próxima vida já vai nascer, já vou começar a cuidar dessa árvore. E ela não vai crescer sozinha. Ela vai precisar sim dessas adversidades e a forma como que a gente lida, a gente vai fortalecer ou enfraquecer a nossa resiliência. Sim, Bruno. Nós já temos perguntas, tá? Quando você quiser, Vai, manda lá. tá? E eu vou colar para você, vou colar para você. Tá bom.
Que lições sobre perseverança e evolução contínua essa sabedoria popular pode nos trazer quando pensamos no progresso espiritual da alma? Bem, como nós estamos aqui estudando a resiliência e tendo como base, né, essa capacidade da gente se tornar pessoas melhores, apesar das adversidades, né, as lições, né, que a perseverança e a evolução contínua, como traz a pergunta, o que acontece? Aí eu vou voltar a trazer o conceito que eu acho que não tem como a gente falar de resiliência se a gente não falar de provas e expiações, entendendo de que é, essa virtude que é constantemente cultivada em nossas vidas. Lógico que está falando de progresso, a gente já falei da lei do progresso. Então, o que acontece? É fato que nenhum de nós que estamos encarnados no planeta Terra, ele está livre dos seus desafios diários. Isso não importa o seu nível de evolução. O que eu quero dizer com isso? É só a gente olhar para Jesus. Nós sabemos que Jesus já estava lá no nível angélico, né, que desceu aqui, se fez homem como nós. Então, o que acontece? E era Jesus já era um ser angélico. Ele ficou, em função do seu nível de conhecimento, né, do seu nível de entendimento moral, das suas conquistas espirituais e através da manifestação do entendimento das leis, que ele produzia fenômenos que estão muito além da nossa compreensão ainda hoje, ele ficou livre de problemas? Não, né? Tanto que foi crucificado. Então, seja, agora, por que isso? Por causa da nossa atmosfera, do nosso planeta. Nós somos um planeta ainda onde maior parte das pessoas ainda são pessoas que estão em processo de construção da sua moralidade, da construção do seu amor ao próximo, da execução da lei do amor. Então, quanto mais distante nós estamos disso, significa que nós pouco sabemos. E aí é só a gente olhar a nossa história, a gente vai ver como a gente vai evoluindo, como a gente trata o nosso próximo. Então, antigamente era muito mais violento do que hoje. Hoje, talvez a gente troca mais a violência física, mas ainda somos violentos muitas vezes com as palavras, com as atitudes, vindo como nós estamos a transformação e como a gente começa a perceber muitas coisas pela própria tecnologia, né? Pelas mídias sociais. Mas, enfim. Então, se nem Jesus quis, por estar num ambiente desse, ele estava sofrendo as pressões do ambiente. Agora, qual a diferença de alguém já preparado para alguém que está em preparação? É como ele reage a essa pressão. Então, muitas vezes nós teremos pessoas que serão submetidas às mesmas pressões e vão reagir de forma totalmente diferente. E vão estar ligados ao quê? O quanto ela tem de bagagem espiritual, de quanto nesta vida ela se atualizou, se ela estudou, se aprofundou, se ela foi analisando as situações, porque cada um evolui em seu ritmo totalmente particular. Então, quando nós olhamos, e aí acho que a capacidade, maior dádiva que Deus nos deu é a capacidade da nossa inteligência, da nossa capacidade de observação, então nós temos a oportunidade de aprender com o escândalo dos outros, apesar do escândalo ser necessário, como o Nazareno já disse. Então, pela observação, a gente pode tirar, como diz pela a pergunta, essas lições de perseverança e evolução com que os nossos irmãos têm. Então, quando a gente olha Jesus e vê como que ele lidou com todas aquelas pressões, nós podemos aprender as capacidades de resiliência dele. Quando a gente olha a história da Vitória, ela poderia ter revidado, ela poderia ter feito o quê? Ela poderia ter mandado, né, todo mundo lá para a China, porque, poxa, vocês são a igreja, deveriam me acolher, vocês ficam me acusando. Mas qual foi a posição dela? A posição dela foi, ela enfrentou tudo aquilo sem medo. Ela teve a coragem de dizer, não, realmente eu vejo o Espírito. Mas quanto nós, mas não podemos julgar a irmã, quanto de nós
Temos vergonha de dizer que somos médios, que somos espíritos com medo do julgamento. E olha que ele acontece. Então, as lições que a gente vai aprendendo é entender as nossas dores, é entender como nós podemos passar por esse processo sem que a gente caia na vitimização. Então, todos nós, estudantes da doutrina espírita, nós podemos agora começar a vigiar nossos pensamentos quando uma dor aparece, se nós estamos colocando a luz daquilo que nós estamos aprendendo. O que nós já aprendemos durante a doutrina, o estudo da doutrina? Que as dores não são em vão. As dores são consequências das minhas ações, do passado. Do passado pode ser da minha vida, Léo, hoje, dos meus 47 anos, ou do Léo das outras encarnações passadas, mas são fruto das minhas escolhas. Então, se eu começo a entender sobre isso, eu não tenho por que ficar me vitimizando. Eu tenho que ter, usando, né, uma resiliência ativa, ou seja, eu começo a entender e começo a entender que essas pressões, elas me moldarão de acordo com a cor que eu der a elas. Então, ou seja, com que forma eu estou entendendo? Como eu estou raciocinando com isso? Me traz o conceito da fé raciocinada. Então, é dessa forma que o conceito de resiliência, né, essas lições de perseverança, como a da própria Vitória, elas nos mostram que é a única forma que nós temos para o nosso progresso espiritual. Não arrisca, não petisca. Em que medida a coragem de mudar atitudes e vencer o medo do novo faz parte do exercício da resiliência espiritual? Hum. Bem, bom esse ditado, né? Quem arrisca, não petisca, né? Só não vou falar o resto que eu aprendi quando eu era criança, né? Bem, em que medida a coragem de mudar atitudes e vencer o medo? Muito bom. O que que acontece? Vamos olhar a história de Vitória, né? Ela teve coragem? Sim. Ela enfrentou o padre quando ela assume aquilo que ela realmente é. E, se olharmos bem, o final da história, ou seja, o ato de ter aparecido a ideia de se criar uma escola para os adultos e ela conseguir realizar, ela se deve exatamente pelo ato de coragem dela de dizer aquilo que ela disse, de assumir e depois dizer, não, tem muitos que se escondem, tem medo. E isso fez com que a irmã Judite recebesse aquilo e refletisse. Então, o que que acontece? Quando a gente tem coragem de enfrentar de frente as nossas dores, e aí o que o texto nos mostra? Quando eu tenho, no caso dela, ela teve coragem, qual era o propósito dela? Não era ensinar? A coragem dela era porque ela queria ensinar, e enfrentar o desafio para que pudesse ensinar. O mundo, o universo, ele abre as portas para os corajosos. Por quê? Porque ele tem disposição de fazer aquilo, ele se coloca mentalmente. E aí todas as outras portas elas vão se abrindo. Então, no caso da história, o que que aconteceu? A vida se encarregou de que ela pudesse lecionar. Esse era o propósito dela. Se ela tivesse se acovardado, se ela não tivesse falado nada, aceitado, se apequenado diante das injustiças da vida, possivelmente aquilo não teria acontecido. Então, ou seja, a coragem de mudar é que vai determinar as próximas sequências da nossa vida. É como a gente encara as nossas provas. Vou voltar a falar de provas. Quando ela se apresenta, com que forma eu estou lidando? Aí muitas vezes a gente olha e o que que a gente aprende o tempo inteiro? Ah, nós somos fruto das nossas decisões. É só a gente olhar para trás. E se a gente usar essa medida que nós estamos aprendendo agora, de coragem e medo, e se fosse colocando como uma grande, né, fazendo, vou usar um conceito aí de mapa mental, né, que a gente fosse abrindo linhas e possibilidades e hipóteses, se naquela oportunidade eu tivesse sido corajoso, o que poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido isso, isso e isso. Ah, não, mas eu optei por medo, aconteceu isso, isso e isso. Ah, então, eu estou nessa situação agora porque eu tive medo. Tá, eu consigo mudar o passado? Não. Agora eu sei o seguinte: como nós aprendemos?
durante o estudo da doutrina, e vamos continuar, né, estudando até a gente desencarnar, encarnar de novo, que as provas, elas vão se repetindo na nossa vida. Então, o que acontece? Se eu uso o meu raciocínio para saber, olhar para trás, ver aonde o meu medo me trouxe, essa prova ela vai acontecer na minha vida de novo, podem ter certeza. Agora eu tenho posição de, tô com coragem, me levar a outro patamar. E quem sabe buscar aquilo que eu quero. Então, tem duas coisas que eu analisei quando eu li esse texto, e ligando ele à palavra resiliência na história da vitória, tem duas palavras para mim que elas são extremamente importantes, que é a coragem e o propósito. São palavras que caminham junto na construção dessa virtude chamada resiliência. Porque uma ajuda a outra. Se eu tenho coragem sem propósito, é só igual uma ferramenta, qualquer uma coisa na mão de quem não sabe. Mas se eu tenho um propósito muito bem definido na minha vida, eu tenho condições de utilizar a coragem para alcançar aquele propósito. E aí, o que que acontece? Essa coisa de propósito, há um tempo atrás, eu comecei a, a receber alguns conteúdos nesse, né? A gente vai consumindo coisa aí nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, e aí surgiu mais uma, vamos dizer assim, uma linha da psicologia, e aí, cadê? Não sei se Suzana está aí, ela pode me corrigir, que é psicóloga, né? Não sou psicólogo, mas eu vou dar esse nome, né? Mas uma linha da psicologia chamada logoterapia, né? Do Vitor, eu não sei falar o sobrenome dele, né? Mas ele estava lá ele passou num campo lá desses campos de concentração. Ele trouxe muito forte na logoterapia, foi essa linha psicológica, e ele fala muito de propósito, né? Que aquelas pessoas, né, que ele conviveu durante ali, né, no ambiente de campo de concentração, aquelas que sobreviveram, né, é que eles tinham a vontade, né, eles tinham um sentido para sobreviver àquele caos. Então, ou seja, eles tinham um porquê. E aí, por isso, eles conseguiam suportar aquilo. Ah, eu vou fazer, eu tenho um porquê para viver, né? É em reencontrar um filho, é porque eu tenho uma escola para ensinar, eu tenho uma missão para poder cumprir, tudo isso, né? E aí, se me lembro bem, o próprio Nietzsche tem uma frase que diz mais ou menos assim, que quem tem um porquê para viver aguenta quase tudo, alguma coisa assim. Então, seja, ele tem um propósito, ele tem uma coragem, então ele vai enfrentar tudo aquilo que ele tem nos seus dias aí. A Suzane postou o nome dele aí na, na lista ali. Então, o que que acontece? Essa forma de vencer o medo, essa coragem, ela sim, ela faz parte. E aí são essas provas que vão acontecendo para a gente desenvolver, como a gente está falando de resiliência, então essas são etapas da resiliência, a gente desenvolver coragem, a gente vencer o medo, né? Porque geralmente fala assim, qual é o contrário do medo? Um cara que é corajoso, não é? Ah, menino, né? A gente vê muito filme disso. Mostra que eu vou fazer uma prova que você é corajoso. Aí sempre tem os fantasminha, né? Que às vezes tem coragem de entrar naquela casa mal assombrada, lá fala que tem espírito, não sei o quê. Então, o que que nós viemos buscar? Nós nos viemos progredir, e muito das provas que irão acontecer na nossa vida são exatamente provas para ver se nós tivemos, se nós estamos conseguindo superar exatamente os nossos medos. Então, quando a gente olha e a gente for começar a traçar uma, uma, um inventário, vamos começar do que eu tenho medo na vida. Acho que precisamos usar a própria linha, né, filosófica do porquê, né? Por que que eu tenho medo da vida? Para que que isso está me servindo?
e fazer essas conexões que a gente vai aprendendo da espiritualidade para a nossa vida prática. Trazer isso para mais perto da nossa consciência. A própria Joana de Ângeles tem uma frase que eu deixei marcada aqui, e ela se encaixa mais ou menos neste momento, que diz assim, ó, a resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência. Então, ou seja, a luz da consciência significa o quê? Como que nós vamos adquirir consciência? À medida que a gente se dedica a se debruçar sobre aquilo que nós estamos vivendo e buscando explicações em nós mesmos, ou nas literaturas, ou nos estudos como estamos vivendo hoje, explicações sobre aquilo que vai passando no nosso dia a dia. Então, ou seja, respondendo, talvez fechando a pergunta, né, é que realmente quem não se arrisca, ou seja, quem não tem coragem, não vai colher os louros da vitória, e aí nós estamos falando da nossa evolução, né, da nossa evolução espiritual. Próxima pergunta. A resiliência está intimamente ligada ao conhecimento, à ideia, mesmo que superficial, sobre determinado assunto da nossa experiência de vida? Vamos lá. Sim. Por quê? Aí eu vou trazer parece que a frase da Joana estava ligada a essa pergunta, né? Por quê? Que ela vai lá e fala o quê? Que a resiliência, deixa eu pegar aqui, que eu esqueci onde que eu anotei. Pronto. A resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo. Ok? Então, ou seja, aí ela está ligada totalmente ao conhecimento. Como que a gente vai adquirindo os caracteres para fortalecer a nossa resiliência? Exatamente através da luz da consciência. O que é a luz da consciência? É a aquisição de conhecimento. Agora, como é que o conhecimento ele se solidifica na nossa vida? Vamos pegar. Quando a gente vai aprender uma matéria na escola, qual é a forma aquilo se interiorizar? A gente tem que estudar. E aí tem famoso, eu posso decorar ou eu posso aprender. Não é mais ou menos isso que a gente aprende na escola? E aí a diferença é, o decorar eu só fico com poucas horas, a informação ela fica retida por um período curto de tempo, até eu fazer a prova. Agora, o que eu aprendo, eu levo para a minha vida toda. E qual a diferença? Né? Como que eu faço isso sair da minha memória, né, cerebral curta para a eterna? E aí, muito, né, os estudantes, os estudiosos, dizem o seguinte: se eu quero aprender alguma coisa, eu tento ensinar aquilo para alguém. Então, à medida que eu pego aquilo que eu aprendi na escola, assim, vem cá, hoje eu aprendi e compartilha aquilo. E se você compartilhar com 10 pessoas, segundo é um número cabalístico e mágico que tem, você realmente aprendeu aquilo. Então, seja, agora, como que nós vamos aprendendo? Nós aprendemos o quê? Que a gente desencarna, vai para o além, passa um tempo na erraticidade, fazendo o quê? Aprendendo, aí na erraticidade a nossa consciência se expande, a gente tem a visão do todo, por porquê de muitas coisas acontecerem. A gente se prepara para reencarnar de novo. E aí nós viemos, reencarnamos. E vai acontecer o quê? As famosas provas, exatamente para fazer o quê? Para me levar a continuar a aprender. Se as provas das nossas vidas elas pararem, como nós ainda somos espíritos bem errantes ainda, a gente vai se acomodar. Não vai levar ao progresso. Tanto que dentro da própria literatura espírita, né, a gente compreende que a dor é o agulhão do movimento, o agulhão do progresso. Por quê? Porque ainda somos espíritos ainda muito endurecidos. E a única forma de fazer a gente andar é pela dor. Mas não a dor punitiva, mas essa dor de resultado das nossas ações. Não é Deus que nos pune. A dor, no fundo, ela é a justiça. Foi algo que eu deixei passar e que agora eu preciso recuperar. Então, as provas ela vêm com esse objetivo de estar constantemente nos lembrando
daquilo que nós precisamos estudar. Vem fortalecer aquilo que nós já estudamos e vai nos levar para outros caminhos. Então, ou seja, ela vai estar, como diz a pergunta, né? A resiliência está intimamente ligada ao conhecimento? Sim. A ideia, mesmo que superficial, sobre determinado assunto da nossa experiência de vida? Sim. Inicialmente, vai acontecer uma prova, vai acontecer um acontecimento em nossa vida, nós temos que ter um contato superficial com aquilo que poderia ser se estivermos atentos. A partir desse acontecimento, eu posso me aprofundar naquilo, me debruçar sobre o problema e buscar entender. Às vezes é um processo muito, muito doloroso. Qual o mecanismo que a gente tem hoje de compreensão desses cenários? A gente vai buscar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, alguém de saúde mental que estudou para isso, viu, gente? Um profissional. Ele vai fazer o quê? Vai nos guiar nessa jornada de conhecimento. Muitas vezes a gente corre desses profissionais, por quê? Porque ele vai guiar não para o outro, ele vai guiar para dentro da gente. E nós temos, aí vamos voltar à história da coragem e do medo. Nós temos muito medo de abrir a nossa caixa de Pandora. Só que a caixa de Pandora na nossa vida ela vai ser aberta, a gente querendo ou não. Se a gente não abrir, alguém vai pegar uma picareta e vai abrir. De que forma? Através dos relacionamentos. Vai aparecer alguém na sua vida que vai te perturbar tanto que você vai ter que ter contato com aquilo. Por quê? Porque nós precisamos evoluir. Nós precisamos progredir. E determinadas, como a própria Joana diz, determinados sentimentos, se não trabalhados, eu vou usar a expressão que ela usa, que chama de lixo moral. O que um lixo faz? Se a gente pegar o lixo e deixar dentro da nossa casa, não vai nos trazer doença, nós não vamos adoecer? O lixo moral, como a mágoa, o rancor, a raiva, a tristeza, isso também nos adoece. São essas coisas que estão dentro da nossa caixa de Pandora. Então, se nós não liberarmos isso, nós vamos adoecer. Então, a vida, ela sabe. Ela é sábia. E vai aparecer exatamente estas provas para que a gente consiga colocar isso para fora. Então, ou seja, vai testar a nossa resiliência. Nós vamos sofrer pressão para que quando nós retornarmos ao nosso estado natural, a gente retorne com mais valor. Próximo, Bruno. O exemplo de Vitória, que foi julgada por seu dom e ainda assim agiu com verdade e coragem, nos ajuda a refletir sobre o nosso próprio crescimento espiritual. Como nós podemos aplicar esse aprendizado no dia a dia e levar isso ao mundo? Olha, vou voltar no conceito de propósito. A melhor forma para mim, e aí o próprio exemplo da Vitória por que Vitória continuou e teve sucesso, vamos dizer assim, ela conseguiu atravessar, passar pelo mar do julgamento, porque ela tinha um propósito de vida muito definido. E quando nós adentramos dentro do estudo da doutrina espírita, a primeira coisa que nos é cobrada é que a gente entenda o nosso propósito. Vamos pegar para quem decide ser médium, se servir como mediunidade. Vou pegar o meu caso. Quando, há algum tempo atrás, né, veio Adriano com aquele livrinho, cadê Adriano? Veio com aquele livrinho verde na fraternidade, né? Ó, né? Bota, primeiro foi seu Arlindo, no meu caso da N, né? Só Arlindo, vocês passam ali embaixo, tem um livrinho verde, bota seu nome lá, nem sabia para que era o livrinho verde, né? E aí que chegaram um dia para a gente assim, ó, você botou o nome do livrinho, você foi aprovado aqui para ser médium. Aí pronto, eu, que acho é ser médium, meu Deus do céu, esse negócio de comunicar com os mortos. Eu não tenho a dádiva que a Vitória tem de ver espírito, né, de conversar com o espírito. Eu não tenho essa dádiva, essa mediunidade, como o pessoal gosta de dizer, né, ostensiva. Para mim o negócio é muito complexo. Mas o que eu fui aprendendo? Ao longo de vários outros que tiveram aí, vou botar, né, observação, os que já escreveram muitos livros sobre isso, é que a melhor forma de você ser médio é você se conhecer. Quando você se conhece,
Você sabe como que você pensa, como que você reage. Você vai saber o que que é seu e o que que não é seu. Eu falo assim, nossa, simples, mas difícil de executar, né? Porque é difícil a gente querer se conhecer, né? Janice escreveu ali no chat. Ninguém, como é que foi que ela falou? Muito, muito difícil abrir essa caixa de Pandora. E abrir a caixa de Pandora é exatamente se conhecer. E aí, né, quando a gente não se conhece, é muito fácil a gente colocar a culpa no terceiro, que é, né, a influência espiritual. Não, eu fiz isso porque eu estava influenciado. Ah, vai ver que era eu mesmo, só não sabia que era eu. Né, que essa parte ruim nunca é a gente, é os outros. Né? E agora, né, para quem não é espírita, né, mas cristão, vai dizer isso é tudo culpa do inimigo. Né? Na série Lucifer, que tem na Netflix, esse tema ele é muito bem explorado, porque tem hora que ele fala assim, a humanidade fica botando tudo a culpa em mim ou no meu pai. E a culpa é da pessoa, são as escolhas dela. Né? Então, o que, que acontece? A gente se conhecer é o principal ativo que a gente tem nessa vida. Apesar, Janice, eu concordo com você. É muito, muito, muito difícil a gente abrir essa caixa de Pandora. Né? A gente vai olhar essa caixa de Pandora, assim também pega em outra linha da psicologia, você vai ver uns que tratam isso como sombra, né? Que é aquele lado nosso, que não quer ser revelado. Tem um monte de nome para esse negócio. Mas, na verdade, é a gente se olhar para a gente mesmo. A gente ter coragem de assumir a nossa imperfeição. O nosso ego ainda não permite isso. Então, ou seja, o que que fez, o que que acontece quando nós somos julgados e conseguimos avançar, é porque a gente sabe quem a gente assume, a Vitória foi o grande exemplo disso. Não, eu sou médium assim mesmo, eu converso com os mortos mesmo, mas isso não interfere em nada no meu propósito. Então, ou seja, volta a linha ali de a gente ter o quê? Um propósito. Primeiro, nós já sabemos que qual é o propósito de todos nós que estamos reunidos aqui? Não é a nossa evolução, a nossa progressão? Só que cada um, esse é o nosso propósito comum. Mas cada um, se você voltar para se conhecer, você vai ver que tem o seu propósito. E aí, esse propósito ele vai se abrir. Nós temos um propósito maior nosso, eu quero ajudar muitas pessoas. É um propósito, vamos botar assim, né? Objetivo geral, né? Quem faz TCC, né? Todo mundo aqui já deve ter feito um trabalho de conclusão de curso. Não tem objetivos gerais e específicos? É a mesma coisa. Propósitos gerais e propósitos específicos. Como que eu posso começar a olhar isso? Vou voltar a falar. É só a gente fazer um escrutínio do nosso passado. Vai vendo as situações que foram se colocando repetitivamente na nossa vida. Vai dar ali, possivelmente, os nossos, né, propósitos maiores. E os específicos? Muitas vezes são as pessoas que vão passando nas nossas vidas, são as situações menores que vão acontecendo sempre. Então, ou seja, a vida é muito sábia. Mesmo para aquele que não sabe que um pinga é letra, ela vai mostrando de contornos garrafais aquilo que a gente precisa de colocar. Então, é verdade, a gente tem que refletir sobre o próprio crescimento. E nós, que estamos aqui estudando, todos aqueles que começam a ler o livro do Espírito, o livro do Médico, começam a ter o nível de entendimento, vamos lembrar da palavra do Nazareno. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, ou seja, nós estamos recebendo informação e vai ser cobrado por quê? Como nós estamos utilizando essa informação no nosso dia a dia? Como nós podemos aplicar esse aprendizado no dia a dia e levar isso para o mundo? Ah, ok, eu vou definir meu propósito, eu vou lutar pelo meu propósito. Porque eu colocando o meu propósito em ação, com certeza o resultado vai ser o auxílio ao outro. De que forma? Vamos pegar a história da Vitória. O propósito dela era ensinar. Qual era o resultado? Que foi montar uma escola e começou a educar os adultos. Então, muitas vezes, o nosso propósito colocado em ação, ele muda a vida das pessoas. Vou dar um exemplo dentro da nossa própria casa, que eu sou apaixonado pelo projeto. Por acaso a mãe dele está aqui online, mas ele não está. Mas vamos pegar o caso do Carlos Eduardo, filho de Luciano. Ele tem um propósito muito lindo na vida dele. Quem acompanha o Instagram dele lá do Projeto Travessia, você vê que todas as sextas-feiras ele está lá auxiliando as crianças, estudando, ampliando, dando ampliação de consciência. É uma consciência social o trabalho que ele faz. Não é só estudar matemática, português, aquelas coisas que todos nós precisamos aprender na nossa primeira infância, não. Mas é um contexto social. Olha o propósito dele colocado em ação. Quantas crianças estão sendo
cuidadas por ele. E aí volto a dizer igual aquela história, né, da senhora que observa um garoto ao final do dia pegando a estrela do mar e jogando no mar, né? E todo dia ele faz isso, até que um dia ela diz assim: mas olha só, todo dia o mar traz um monte e você joga algumas. Eu assim, mas aquela que eu jogo faz diferença. Então, nosso propósito colocado em ação vai servir de diferença na vida de alguém. E o primeiro alguém a ele fazer diferença é na nossa vida. Tem mais perguntas, Bruno? A Eliane quer perguntar verbalmente. Boa noite, Eline. Pode Boa perguntar. noite, tá me ouvindo? E alto e bom som. Ótimo. São duas perguntas, na verdade. A primeira, eu queria saber, pessoas que criticam, apontam e cometem injustiça, se em algum momento pode ser que essas pessoas passem pelas mesmas situações para que elas possam adquirir resiliência, sabedoria ou empatia. A segunda pergunta. Sim. Na sua opinião, as religiões ou as pessoas dentro delas, ao invés de nos ajudar a evoluir, elas podem nos atrasar? Duas boas perguntas, né? É, vamos lá. A primeira pergunta sobre a questão das críticas, dos julgamentos. Eu acho que a Vitória ela traz uma fala no texto que ela diz o seguinte: eu não posso exigir que as pessoas tenham o mesmo entendimento do que eu. Então, quando a gente olha alguém que critica muito, e aí eu estou falando com o olhar de quem é estudante da doutrina espírita à luz do Evangelho, ok? A gente entende que elas estão que são pessoas que podem estar em níveis de consciências diferentes do nosso e ainda não compreende aquilo que a gente faz. O maior exemplo disso, Jesus. Jesus veio e foi amplamente criticado pelos sábios da época, né? Os grandes fariseus, né? Os grandes estudantes, né? Os professores da cultura judaica, né? Desde lá de Abraão até lá, que lia todos os livros, estavam ali, sabe, debruçados sobre o que Daniel falava, o que Jó, né? Todos aqueles ensinamentos, os ensinamentos do Salmo, tudo aquilo. Mas olharam com Jesus e estavam em níveis de consciência diferentes. Qual foi o posicionamento de Jesus? Tentou educá-los. Se a gente pega lá grande parte das parábolas, vamos pegar a parábola do bom samaritano. É uma forma cirúrgica de educar aqueles que criticam. Por quê? Porque o primeiro que passa e vê um homem cair da beira do caminho é um sacerdote. Aquele que teria conhecimento. Entra na sua segunda pergunta, né? Também, que elas vão se responder junto. A igreja, aquele que a gente coloca que seriam os grandes guardiões da verdade, aqueles que deveriam orientar, eles podem desestimular? Depende. Vamos pegar o exemplo de Vitória. Era o padre. O padre conseguiu tirá-lo do propósito dela? Não. Ela teve resiliência, ou seja, teve a capacidade de suportar. Mas por quê? Porque ela já tinha um propósito. E aí muitas vezes a gente olha, por que que a pessoa foi mais resiliente do que eu? Por que que uma pessoa, um padre conseguiu desestimular e a outra não se sentiu desestimulada? Gente, cada um tem a sua história de vida. E aí, como nós estamos aprendendo, já que resiliência é uma virtude que ela vai ser adquirida ao longo da história, significa que pessoas que passaram, a pessoa que é resiliente, que a gente pode dizer que ela é forte, resiliente, que ela tem coragem, um dia ela já foi medrosa. Isso é uma conquista do espírito. E como a gente aprende que essas conquistas, elas são dia construída passo a passo, a gente tem que olhar e dizer o seguinte: eu também tenho que fazer a minha jornada. Vou fazer uma alusão, né? Quem entra na academia, né? Totalmente raquítico, né? Sem músculo nenhum, mas olha uma pessoa que treina há 10 anos, ela vai olhar o seguinte: ela tem 10 anos que treina. Para eu chegar lá, eu tenho que treinar 10 anos também. Tem que ter foco, persistência, me alimentar. É a mesma relação.
Se aquela pessoa, malhando 10 anos, conseguiu ter aquele corpo, né, construir aqueles músculos, significa que eu também posso. Mas muitas vezes eu quero passar pelo mesmo processo que ela passou, porque neste caso precisa ter alimentação, tem que ter consistência de treino, tem que ter, abrir mão de comer. Aí eu vou pegar o meu caso, né, de comer coxinha, de tomar Coca-Cola, né? Eu vou ter que mudar muitos hábitos. E o crescimento da resiliência, o nosso crescimento moral, ele também quer que a gente corte determinados hábitos que a gente muitas vezes não quer. E nós precisamos ser verdadeiros com a gente mesmo. E a gente, da mesma forma que a gente é verdadeiro, entender a verdade do outro. Outras vezes não quer. Então, isso tudo, e aí vem com a parte do julgamento, o que que acontece? A gente tem que entender que cada um está em um estágio de consciência. Que hoje aquele que critica, depois ele pode adquirir consciência. Aí, quando ele adquire consciência, vai vindo um conjunto de coisas, né? Que culpa, remorso, arrependimento e querer reparar. Esse é o nosso ciclo. A gente toma uma atitude, depois a gente se sente culpado, a gente tem remorso, e o remorso nos impulsiona a querer reparar. Isso está lá escrito na codificação de Kardec, lá no livro Céu e Inferno. Então, ou seja, todo aquele que hoje nos julga, um dia ele vai cair em consciência e vai conseguir perceber que o que ele fez era uma coisa errada. E aí ele tem a necessidade de reparação. Você acha que é por isso? Você acha que por que estamos todos juntos? Reunidos primeiramente dentro de um núcleo familiar, exatamente por atitudes como essa. Possivelmente aqueles que estão do nosso lado são pessoas que amplamente no passado nós criticamos, nós julgamos, nós condenamos. E hoje, depois de adquirirmos consciência, a gente escolhe voltar para que a gente possa reparar esses danos ao outro. Nós vamos reparar quando encarnados de forma inconsciente, construindo novos vínculos que nos permitem nos reconciliar com aqueles que fizeram. Então, Eliane, muitas vezes essas pessoas que nos criticam, ou as pessoas que estão na igreja, ou em qualquer religião, no meu ponto de vista, são pessoas que estão fazendo o quê? São pessoas que nós devemos agradecer muito. Por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Por quê? Porque estes que estão nos criticando hoje estão nos dando ferramentas para que a gente possa crescer. Então nós temos que agradecer a eles. Então a gente não pode se deixar desestimular pelo outro. A gente hoje, talvez, né, a base desse novo entendimento que estamos aprendendo sobre resiliência é usar isso como combustível para nos impulsionar em direção à aquisição dessas virtudes, da gente refletir, da gente raciocinar. Não quero dizer que isso vai ser simples, que isso não vai nos trazer dor. Vai, mas ela é necessária, exatamente para quê? Para poder fortalecer. Até o músculo mesmo, para que ele possa crescer, ele precisa de ser estimulado, ele precisa ser desafiado. Eu estou falando isso de biologia, né? Então, ou seja, se isso é aplicado a nível biológico, de nível material, ele também vai ser utilizado no nosso nível moral. Então a dor ela vem, então aquele que malha, né? Fala, nossa, hoje eu estou com os músculos tudo doendo, mas por que ele não reclama da dor? Porque isso está ligado, ele sabe por quê? Porque isso está ligado ao propósito dele, ao objetivo dele. Então ele sabe se ele não passar por aquela dorzinha, né? O músculo dele não vai crescer. Então a gente tem que adquirir a mesma consciência do nosso crescimento moral. A gente sabe que se a gente não passar por essas dores, nosso crescimento moral não vai vir. Então, esse que nos criticam, esse que tenta desafiar, vamos trazer né? Estou falando de academia porque todo mundo já viu uma academia, mas imagine que é como se fosse, né, os pesos que são colocados na barra, aquele que pesca para poder fazer o quê? Para trazer resistência para que o nosso músculo possa crescer. No nosso caso, o nosso desempenho moral. Espero ter respondido atento a sua pergunta. Temos mais, Bruno? Temos sim. Então, vamos embora. Por que a espiritualidade insiste tanto na importância do tempo, da maturação e da paciência nas experiências humanas? É porque, como diz a minha querida esposa N, né, esse povo do além que fica escrevendo essas novelinhas da nossa vida, né, eles gostam de aprontar muito com a gente, né? Agora, é porque
e eu vou tentar responder de uma forma muito simples, mas também complexa, né? Para mim, né? É simples, mas complexa no meu entendimento, que é, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Porque olha só, nós aprendemos através da codificação, né, lá das leis morais, a gente vai ter a lei da sociedade, da destruição, a gente vai ter aquele monte de lei, lei do amor, da justiça, da caridade, e tem uma que é da sociedade. Então, ou seja, o ser humano ele não evolui sozinho, né? Você botar um ser humano numa ilha, ele não vai evoluir da mesma. Eu tô dizendo de evolução moral. Ele não vai evoluir, porque não tem ninguém que vai criticá-lo, alguém que vai fazer ele passar raiva, alguém que. Não vai. Nós precisamos de um ou outro. Isso é a lei. Agora, como que nós vamos aprender com o outro, se não for pelo tempo? Tempo de compreender o outro. Se não for pela maturação, o que que seria maturar? Eu crescer, que é o que a gente está fazendo hoje. E estudar é uma maturação da nossa consciência. E da paciência, de exatamente conseguir esperar o tempo do outro. Eu também esperar o meu tempo. Por exemplo, se a gente pegar um feijãozinho, vamos pegar aquela experiência que todos nós já fizemos quando estávamos na escola. Pega um feijãozinho, bota no algodãozinho molhado e coloca lá. O que que vai acontecer com o feijão? Vai brotar, não vai? Mas se a gente ficar ali em cima dele, feijão cresce, feijão cresce, feijão cresce, vai crescer? Não. Por quê? Ele tem o tempo dele, não tem? Assim como cada semente. Olha, aí eu vou voltar, hein? Eu falei que eu estava falando de biologia, vou falar de biologia de novo. Cada semente. Ah, tudo é semente? É. Mas são de espécies diferentes, não são? Não é isso? Cada semente ela tem o seu tempo e sua condição de germinar. Um dia lá na fraternidade, eu estava numa palestra de sábado, a Giane pegou e trouxe um exemplo, que tem sementes que precisam de passar o fogo para que ela possa germinar. Entende? Então, seja, importância do tempo. Aí eu vou voltar do feijão. Para eu ver o feijãozinho brotar, vai me requerer o quê? Paciência. Para eu ver a minha vida mudar, eu vou ter que ter paciência. Eu tenho que entender que cada uma, eu vou fazer a analogia da semente, cada uma das minhas habilidades, cada uma das minhas virtudes como ser perfeito que eu sou, dessa herança perfeita de Deus, é como fosse sementes. E cada uma será germinada de uma forma diferente, de uma pressão diferente, de uma condição de tempo diferente. Então é por isso que a espiritualidade insiste tanto na relação de tempo. A Adriana gosta muito dessa expressão, o tempo de Deus, né, Adriana? Né? O tempo de Deus na nossa vida. A gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Esses dias eu vi umas duas, três vezes o mesmo conceito, mas ilustrações diferentes, falando sobre o nosso plano e o plano de Deus. Aí uma que eu vi assim, era uma pessoa com assim, o meu projeto, aí a pessoa com uma rosa, ou uma florzinha na mão. E aí tinha assim, o projeto de Deus. Aí tinha um bicho, um bonequinho mais ou menos, né? Lembra Jesus? Com um monte de flor. Então é isso. Nós não temos dimensão do que nos espera, essa visão dilatada, mas na verdade nós temos, nós sabemos que espera o melhor da gente. Quando a gente olha a literatura e fala, nossa, os mundos felizes, as pessoas, né, vão se amar, não vai ter mais isso, é o que nos espera, tá lá. Agora, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter resiliência para poder conseguir chegar até lá. Agora, como que eu vou conseguir chegar até lá? Deixando aquilo que eu mais gosto, né? Vou dizer o meu caso, né? Adorava comer coxinha frita com Coca-Cola, mas para mim alcançar o meu objetivo, eu tive que parar. Meu objetivo que era perder, eu estava ficando uma bola, né? Eu estava quase 100 quilos. Aí o que acontece? Tive que deixar, por um bem maior. Agora, o que que traz isso? O que que me levou a isso? Consciência. Fui aprendendo, fui vendo onde que eu tinha errado, vi os efeitos das minhas escolhas, e eu olhei, não estou satisfeito com as minhas escolhas, eu preciso de mudar. A gente tem que ter coragem de mudar. Então é por isso que a espiritualidade vai voltar. Ela insiste por quê? Porque este é o conjunto básico que funciona na nossa vida: tempo, paciência e maturação. Pode mandar a próxima.
De que maneira o apego ao passado e à dor impede o espírito de exercer a verdadeira resiliência e seguir evoluindo? Muito boa essa pergunta. Porque o que acontece? Quando, quando a gente fica apegado ao passado, a gente está num processo, e aí o termo já diz, né? Apego, né? Ou muitas vezes a gente fala que a gente está remoendo, né? Revisitando aquela dor. Ela não vai nos impedir, por quê? Porque a gente fica preso num ciclo o tempo inteiro. E só tem uma forma da gente quebrar esse ciclo. É um negocinho que Jesus disse, simples, mais difícil da gente cometer, é um negócio chamado perdão. Muitas vezes, muitas vezes nós temos uma necessidade, vou lembrar de uma frase que eu sempre gosto, eu quase cito ela toda vez que eu tenho a oportunidade de estar dando uma palestra, né? Que é de Osho, que ele fala que o ser humano tem a necessidade danada de estar sempre certo, né? E que a gente tinha que deixar essa necessidade de estar certo, de estar sempre certo de lado. E aí, quando acontece um conflito, a gente tem necessidade de estar certo e o outro está errado. Isso vai gerando esses conflitos da gente exercer a nossa verdadeira resiliência. A gente fica muito bravo com o outro, né? E toda vez que a gente traz essa dor do passado, porque essa dor, quando a gente fala de dor, a gente vai estar ligado a uma experiência. E como a gente disse que a experiência, ela não acontece comigo mesmo, ela está sempre ligada com alguém por causa da lei da sociedade. É ou não é? Então, todas as vezes que a gente fica preso no negócio, é porque a gente conviveu alguma coisa com alguém ou com alguma situação. E esse rancor, né, de ficar recordando, é eu desejar pegar uma brasa, que o outro se queime, mas na verdade eu estou segurando essa brasa o tempo todo. E a única forma que eu tenho de soltar isso é através do perdão. Foi por isso que Jesus deixou esse remédio muito bem recomendado nos evangelhos. Para a gente perdoar, não uma, mas 70 vezes 7. Por que toda essa exponencial? Porque a gente vai cometer erro com o outro e com a gente o tempo inteiro. Até a gente chegar lá no mundo feliz. Mas para lá nós temos muito sal para poder comer. Então o que acontece? Nós, hoje, adquirindo consciência de ficar remoendo as coisas do passado, a gente continuar tendo remorso não, a gente continuar, né, nesse processo de estar ali o tempo todo revisitando aquela experiência, preso naquele loop, nos impede, primeiro, até fisicamente. Quando a gente olha os resultados de mágoa e de rancor na nossa vida, a gente vai ver que, vou voltar na biologia, né? Biologicamente, meu nível de cortisol aumenta, o meu nível de cortisol o tempo todo, no máximo, minhas células começam a se deteriorar, eu começo a ter insônia, e aí eu tenho que tomar um remédio que vai me causar um outro negócio. Tudo por quê? Porque eu não consegui olhar e perdoar aquela situação. Perdoar não é esquecer. Perdoar é reenquadrar aquela experiência que aconteceu comigo, à luz da minha consciência, à luz do meu avanço da minha consciência. Voltar lá na resposta que eu dei para a Eliane. Eu olhar para aquela situação, entender o nível de consciência dele não está o mesmo que o meu. E toda vez que a gente fica remoendo, fica tendo mágoa daquilo, aquilo volta para a gente. E a melhor forma de quebrar este ciclo é através do perdão. Só existe esta forma, não existe outra. Ah, eu não sei como isso vai acontecer. Ótimo, se a gente não sabe, a gente tem que buscar a resposta. Essa resposta está dentro da gente. Vou buscar uma ajuda terapêutica de um profissional para me ajudar a entender como que eu consigo quebrar esse ciclo. E aí, se eu tenho remor tanto, eu não consigo perdoar, gente, o que que vai acontecer? O que que nós já estudamos? Nós vamos voltar com essa pessoa, com essa situação no futuro. Então, se eu não vou lidar com isso agora, eu vou lidar no futuro. Só que se eu for lidar no futuro, pode ser que seja ainda mais difícil do que é hoje. Então, vamos usar aquela série de frases. Não vamos deixar para amanhã
o que nós podemos fazer hoje. Quando a gente adquire conhecimento, a vida continua. Então, eu vou deixar tudo que eu tenho que para resolver nessa vida para outra vida. Vou, né, aplicar uma moratória. Só que, gente, o que que acontece? É a gente que vai pagar essa conta. A gente vai pagar. É o nosso próximo eu. Eu sempre fico brincando. Quer saber como que vai ser a minha próxima encarnação? Quero. Eu vou ser o quê? Um milionário? Um pobre? Né? É só olhar o que eu estou fazendo hoje. Qual vai ser o tesouro que eu vou dar para o Léo do futuro para levar para a minha próxima vida? Essa é a pergunta que a gente tem que começar a se fazer. E a gente para hoje, né? De que maneira a pergunta, né? De que maneira o apego ao passado e a dor impede o espírito? Exatamente essa. Por quê? Porque quando eu estou olhando para a dor, eu estou olhando para onde? Para o passado e esqueço de olhar para o meu futuro. Nós, como estudantes da doutrina espírita, sabendo que quem vai viver o próximo futuro sou eu mesmo. E a pergunta que eu faço a todos nessa noite é: o que que eu vou deixar de herança para o Léo do futuro? Para cada um, né? Todos nós. Olha para vocês mesmos e pergunta: o que que eu vou deixar para o meu futuro? Aí a gente faz a análise. Nossa, do jeito que eu estou indo, eu vou deixar, eu vou deixar a minha conta com saldo no vermelho. Aí todos os trem que eu vou ganhar lá no futuro, não é assim? Quando a gente deixa nossa conta lá no negativo, aí quando entra o dinheirinho tá lá, tá negativo zero. É isso. Matemática simples e básica. Porque a matemática é a base de tudo. Porque a matemática, ela é lógica. Então, ou seja, é esta forma que o apego impede a gente de exercer não só a resiliência, mas exercer a nossa capacidade total de evolução. Toda vez que eu estou pego no passado, eu estou esquecendo de olhar o meu futuro. E só tem uma forma da gente construir uma vida diferente, é olhando para o futuro, planejando um futuro diferente, mesmo que tenha dor nesse caminho. Vou usar o exemplo da musculação. Ah, eu quero mudar a minha forma física. Eu sei que eu vou sofrer. A gente sabe, né? Pode pegar o exemplo, todo mundo que malha aqui, que tem que acordar cedo, mudar de dia. Não é só a dor da musculação, mas também a dor de abandonar velhos hábitos. E olha que abandonar velhos hábitos é muito difícil. A pergunta é: nós estamos disponíveis para isso? Próxima pergunta. Como podemos aprender a respeitar o tempo e o aprendizado de cada alma sem julgar quem ainda não alcançou o mesmo nível de compreensão espiritual? Essa eu vou responder curto e grosso, né? Com as próprias palavras do Nazareno. Qual foi o primeiro mandamento da lei de Deus? Amai a Deus sobre todas as coisas, não é? E o segundo, qual que é? Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, né, muito simples. É só a gente ir lá no livro dos Espíritos, lá na lei da justiça, do amor e da caridade, a gente vai ter isso lá muito claro, né, sobre o que é justiça. Justiça é a gente não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Entende? Parte daí. Então, o que que acontece? Quando eu tomo consciência de que eu sou um espírito imperfeito, eu começo a olhar os outros também como espíritos imperfeitos que estão na mesma escola do que eu. E como também diria Madre Teresa, pelas mãos do Robson Pinheiro, no livro Pelas Ruas de Calcutá, ela diz assim: quem julga não tem tempo para amar. Então, é dessa forma que a gente aprende, amando. Você vê que essa frase de Madre Teresa se encaixa perfeitamente no ensinamento de Jesus: amar o próximo como a ti mesmo. Próximo? Sem mais. Tá bom. Então, queridos amigos e irmãs, né, companheiros de sexta-feira à noite, o tema de resiliência, né, nesse conceito, eu espero que a gente possa
a partir desse momento, a gente entender que ela é uma capacidade que nós vamos construindo todos os dias e que é possível ser aprendida, mas nós temos que ter de pagar o preço para aprender. Quando a gente olhar um coleguinha nosso, né, como diz aí, como aprendemos a respeitar o tempo de cada alma sem julgar, isso vale para a gente julgar a gente mesmo. Quando eu olho para o texto e vejo, nossa, a Vitória foi tão corajosa, eu não tenho essa coragem ainda. Mas vamos entender que nós podemos ser corajosos, sim. E eu acredito que se todos nós olharmos nossas vidas, quando a gente está nesse momento aí, né, de baixo astral, achando que nós não temos capacidade, é só a gente olhar, nós vamos identificar inúmeras situações, nós somos extremamente corajosos. E aí, se eu preciso de uma coragem para enfrentar algo que eu acho que eu não tenho, é só eu voltar no passado, viver aquela experiência que eu senti muito corajoso e tomar aquilo, né, como minha verdade, porque todos nós somos resilientes, todos nós somos corajosos, cada um em sua medida. Então, a gente entender, e aí quando a gente vai lá e olha, nossa, mas a física fala que era resiliente, aquela pessoa que voltar, eu nunca consigo voltar, todos nós voltamos a um estado. Todos nós que passamos pelas nossas provas, pelos nossos momentos de aflição, nossos momentos de dores, nós em algum momento nós voltamos a sorrir também. É esse o momento de retorno, é a capacidade de ir e de voltar. Então lembrar, deixar muito, acho que assim, talvez o meu grande propósito, muito obrigado, amor. O meu grande propósito de hoje é deixar a resiliência não como algo que já nasce construído com a gente, mas é algo que nós podemos batalhar para aprender todos os dias. Deixar isso anotadinho lá, né? Botar na frase, eu posso ser resiliente, eu posso aumentar a minha resiliência todos os dias. Mas é algo que vai exigir compromisso nosso. Compromisso de quê? De fazer esse inventário, da gente se olhar, da gente ter. Aí, olha só, quando a gente olha para si mesmo, nós precisamos ter coragem, sim, mas também nós precisamos ter amor com a gente mesmo. Da mesma forma como foi perguntado, né? Deixa eu pegar aqui a pergunta. A respeitar o tempo e o aprendizado de cada alma sem julgar, esta frase, peguem essa frase aí, ó, e tragam, anotem e usem para a gente, para cada um. Como que eu posso respeitar o meu tempo e o meu aprendizado sem me julgar? Talvez esse seja o grande ensinamento da noite. Lógico que eu não posso ser inconsequente. Vou voltar à história da minha próxima encarnação. Ah, não, isso eu vou deixar para resolver depois. Não. Mas eu posso olhar para o meu passado amorosamente, carinhosamente, olhar para o eu que eu sou hoje, agradecido porque o eu que eu sou hoje que me trouxe até aqui. Então, muito obrigado. Agora, vamos trabalhar, vamos enfrentar, vamos ter coragem juntos, vamos desafiar as coisas juntos. Isso depende de cada um. E não podemos esperar que alguém em nossa volta vai nos ajudar. A única pessoa capaz de fazer tudo isso por nós somos nós mesmos. É por isso que a gente hoje, a espiritualidade de uma forma no mundo inteiro, seja através de livros psicografados, ou seja através de livros autorais, que a gente sabe que no fundo sempre tem uma inspiração espiritual, que está falando de alto amor extremamente importante, porque o alto amor também é uma parte, né? É mais um tijolinho na construção da nossa resiliência. Nós não somos resilientes, nós não teremos propósito se a gente não se gostar. Então, por isso que é importante o alto amor, o alto perdão. Nós já tivemos palestra nesse estudo esses dias sobre esses temas. Então, ou seja, encarar isso é extremamente importante. Faz parte das nossas habilidades. Aí eu vou voltar. Como que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Como eu posso querer o bem a alguém se eu não quero o meu bem? Então, entende? São fases. Nós estamos aprendendo. Então, a gente não pode também se julgar, mas a gente não pode também tomar a posição de ociosidade. Com isso, parar. Ao contrário, isso é algo que vai nos impulsionar. Então, que a gente possa ter durante, né, esse bate-papo de hoje, que essa questão da resiliência fique marcada aí, né, como coragem, propósito, juntos, é capaz de a cada dia a gente se tornar cada vez mais resiliente, mais capazes de suportar as pressões
da nossa própria evolução. Porque qual é a pressão? É da nossa evolução. Amém? Então, mais uma vez, quero agradecer a todos que estiveram comigo, né, particularmente nessa noite, né, mandando as perguntas, colaborando, né, Janice, Suzana, todo mundo aí que mandou, Eliane que fez a pergunta aí, né, ao vivo em cores. Então, muito obrigado por estarem sempre. Continue ajudando o palestrante perguntando, que assim talvez a gente saia daquela coisa que é, né, só de conteúdo e traz mais para as partes práticas do nosso dia a dia. Então, convido, assim como fiz o convite, né, no início da palestra, que a gente possa mais uma vez, né, fechar os nossos olhos, unir nossos corações nessa noite, extermine em agradecimento a Deus, né, por mais uma oportunidade de aprendermos sobre as grandes dádivas da vida, que a gente possa espalhar amor, paz, carinho, bondade através das nossas ações no nosso dia a dia, que a gente possa se olhar com muito carinho em agradecimento a quem nós somos, que foi o que nos trouxe até aqui. Peço, Pai, que nos dê a mim, que dê a todos que assistirem essa palestra, coragem para enfrentar os nossos desafios, paz interior para suportar, serenidade nesses dias turbulentos que estamos vivendo, e que o Senhor possa sempre abençoar a todos nós, a proteger-nos de todo mal, e mais uma vez que a gente lembre sempre daqueles que estão esquecidos em nossas orações, para que o Senhor continue confortando e aguardando o seu tempo no coração de cada um, para que cada um possa se encontrar e voltar a caminhar à luz dos seus ensinamentos, da sua graça, buscando o destino de todos nós, que é sermos filhos completos. Obrigado mais uma vez, agradeço, e que o Senhor fique conosco hoje e sempre, que assim seja.